Então bora lá? Fala meu povo, aqui é o Raio X Podcast, nós estamos aqui mais uma vez e olha, hoje a entrevista vai ser muito bacana, a gente está com essas duas pessoas aqui maravilhosas, vou apresentar para vocês e olha, eu tenho certeza que vai ser um episódio que vai marcar vidas, vai marcar pessoas, a gente vai falar aqui de um projeto muito bacana e de um assunto que é de utilidade pública, né, Joyce? Eu tenho certeza que esse projeto aí vai alcançar muitas pessoas e eu espero que você seja abençoado. Então bora lá. Joyce, essa aqui é a Joyce, tá pessoal? Vou apresentar essa aqui, ó. Joyce, vou deixar ela se apresentarem. Aquela ali é a Sandra Maria, tá bom, Sandra Maria? Coloca o microfone aí. Sandra Maria. Você tá bem, Sandra Maria? Tô bem. Tô ótima. Pessoal, eu vou deixar elas se apresentarem um pouquinho. E a gente vai abordar aqui algo que é muito sério. Hoje o podcast ele vai ter uma vertente assim que é um pouquinho, né, mais pensativo, reflexivo. A gente está sempre sorrindo, sempre falando. Mas é um assunto que tem dor, tem superação, mas também tem esperança, né, Joyce? Mas também tem propósito. Sim. Né? E a gente vai falar aqui muitas coisas legais. Então vem conosco, eu convido todos vocês a seguir lá Raio X Podcast, se inscreva lá no canal, eu tenho certeza que vai ser bastante produtivo para a sua vida. Mas eu quero começar com Joyce. Joyce, se apresenta aí para o seu público aí, galera do seu Instagram e as pessoas que eu tenho certeza, porque Joyce, depois que você solta na internet as coisas, já é. Você vai ter 80 anos e as pessoas vão ver esse vídeo. Amém, espero. Então, eu sou Joyce, eu vim aqui com um projeto de A Dor que Silencia. Esse projeto é voltado para mães que perderam filhos e como eu também já perdi um, então eu desejo que esse projeto até os meus 80 anos ainda esteja no ar, porque assim, voltado para aquelas mães que não tiveram apoio, não tiveram um acolhimento decente, né? Porque muitas das vezes eu fui muito bem acolhida, graças a Deus, sou até hoje. É muito recente a minha perda, mas tem mães que não, né? E eu quero que chegue até elas, que elas possam sentir nesse projeto uma segurança, desabafar, porque às vezes a gente que perde um filho, a gente toca nesse assunto muitas vezes, mas tem mãe que não, porque às vezes tocou com alguém que não estava pronto para escutar aquela dor. Sim. E maltratou ela. E aí ela, com medo de ser maltratada novamente, já está com dor, silencia. Entendi. E eu quero que chegue a esse ponto, assim, que elas possam desabafar aquela dor, porque eu vou entender a dor dela. Eu vou entender literalmente a dor dela. E o objetivo do projeto é esse. É um projeto que traz acolhimento, né? Pessoas que às vezes ainda não conseguiu superar a sua dor ou tá naquele momento, né, frágil do luto, que é engraçado que é uma coisa que a gente tem a certeza que é a morte, mas a gente ainda não, é algo que ainda, né, não é aceitável. Não é aceitável. Então, como é que é o nome do projeto? Dor que silencia. Dor que silencia. A dor que silencia. Tá, depois eu vou te perguntar o porquê do nome, né? A dor que silencia. Mas tem a Sandra aqui, Maria também, convidada especial. Vocês vão ver aqui um testemunho impactante. Aguarde aqui que a conversa aqui tem muita coisa boa. Mas Sandra Maria, fala um pouquinho aí. Quem é a Sandra Maria? Não sou muito boa pra falar isso, não. Tá com vergonha? Também. Mas eu sou a Sandra Maria. Sou casada, 25 anos, tenho 5 filhos, tenho 4 netos, sou evangélica, pela graça de Deus, tenho uma loja, vendo um jantinho ali na Rua 17, conheço o Diego já há muito tempo, né? E essa sou eu, trabalho, cuido da casa, cuido do esposo, cuido dos netos e tô aqui. Essa é a Sandra Maria. É isso aí, você vai ver que tem muita coisa aí pra ela contar. Ela tá só... Gente, então vamos começar. Joyce, o projeto A Dor que Silencia. Por que
esse nome? Porque é uma dor que silencia. Ela te silencia. Ela te deixa seletiva. É uma dor que você passa a selecionar as pessoas que vai estar com você. É uma dor que você não quer qualquer pessoa mais ao seu lado. Porque as pessoas que vai estar ao seu lado são as pessoas que você precisa que ela te acolha. Porque assim, eu sou muito recente. Eu tenho 6 meses. E nesses 6 meses, tem dias que eu tô muito bem, obrigada. Mas tem dias que eu não sou ninguém. E eu preciso de pessoas que estejam prontas para quando eu não sou ninguém. Porque a gente se torna um ninguém. Entendi. Porque perder um filho é algo que a mãe não está pronta. No seu caso, então, né, ela vai contar um pouquinho, no caso da perca da Joyce, foi o seu filho. Meu filho. E assim, independente de qual situação, porque o meu foi assassinado. Mas tem mães que perderam o filho de doença. Mas mesmo assim, por mais que a gente, no caso de uma doença, ele está muito doente, ele vai sofrer menos se ele morrer. Mas para uma mãe, sim, é inaceitável. A gente não foi pronta, a gente não foi programada para enterrar filhos. A gente é pronta para enterrar os pais. E mesmo assim, né, como o Sandro já tem toda a experiência, dói. Hoje eu estava conversando com uma colega que ela falou que tem 20 anos, parece, ou 25 anos, que ela enterrou o pai dela, mas ela sente saudade dele como se fosse ontem. E eu fiquei, gente, a dor do luto, ela é eterna. Ela é eterna, assim. Você sobrevive, mas você vai sempre lembrar. Dia das Mães foi outro dia, e foi meu primeiro Dia das Mães, sem o Gabriel. E eu ficava olhando assim, eu ficava, gente, que esquisito. É muito esquisito, assim. Eu fiquei, cara, como é que pode, né, a gente chegar nesse... Todo mundo no ano passado nós estávamos comemorando a chegada do meu neto. E esse ano eu tô... né, sem e é interessante, né, que realmente precisa de um acompanhamento, né, porque às vezes a pessoa, na hora da morte, é lógico que tá cheio de pessoas, as pessoas, os parentes, os amigos até tentam ajudar, né, até demais, né, como a gente às vezes fala, né, que às vezes as pessoas enchem a casa, às vezes a pessoa quer ficar quietinha ali, mas as pessoas na boa intenção tentam estar ali ajudando, né, mas chega um momento que cada um vai para sua casa, né. E esquece de você. Porque eu sou uma pessoa muito firme, assim, Deus me sustenta em tudo. Graças a Deus que Deus me sustenta em tudo, assim. As pessoas olham pra mim e falam, nossa, ela tá bem. Ela tá bem, então ela não precisa de conversar. Ela tá bem, então ela não precisa de uma ligação. Sim, eu preciso. Isso o que a Joyce falou aqui é algo interessante, pessoal, porque o que acontece? Eu estava até conversando com a Clícia, uma amiga nossa, Deus abençoe, Clícia. E ela falou assim, às vezes nas redes sociais, ou até mesmo fora, às vezes a gente demonstra algo. E as pessoas têm uma impressão nossa. Então, Joyce está bem, está sempre sorrindo, né? Está tranquilo. Às vezes na rede social a gente só quer colocar, né? Tudo bem, ninguém vai botar tudo chorando, ninguém vai botar um dia ruim. Sim. Ninguém vai botar isso. Porque a gente não quer passar isso para as pessoas. A Clícia até falou isso, ela falou assim, a gente coloca na rede social, ou às vezes a gente deixa que as pessoas tenham uma impressão nossa, mas é a gente que controla isso, não é? E às vezes chega um momento que a gente tem que mostrar a nossa fraqueza, o nosso momento de dor, né? Eu falo isso até como pastor, né? Que às vezes as pessoas acham que o pastor é o super-herói, né? Sim. Ele não tem momento de dor, não passa por problema financeiro, ele tá bacana demais. E por ele sempre aconselhar, as pessoas acham, não precisa de conselho. E aí, pastor, como é que você tá? Você tá bem? Né? Então, esse projeto ele tenta estimular isso, né? Ver como que as pessoas realmente estão passando nesse momento de dor. O seu luto está muito recente, né? Tem 6 meses. 6 meses. 6 meses.
E eu te conheço um pouco, eu sei que você é realmente isso, né? É durona, passa por aquela situação e você fala, como é que essa menina tá passando por isso? E tá sempre ali, né? É porque eu venho tendo lutas muito nova. Eu fiquei viúva com 24 anos. Uhum. Eu perdi o pai dos meninos, eu tinha 24 anos. Eu tava com um filho de 3 meses e outro de 5 anos. Uhum. Então, a partir daquele momento, eu tive que amadurecer e falar, cara, a vida segue. A vida segue. E assim foi seguindo. Claro que eu tive meus altos e baixos, eu era uma menina. Uhum. Eu era literalmente uma menina, eu só tinha a idade de 24 anos, mas boba sou eu. Uhum. E aí ali foi amadurecendo aos poucos. E assim, nesse decorrer da vida, você ganha e perde. A vida é esse ciclo, né? Uhum. E aí eu aprendi muito. Você teve que aprender na dor, então. Eu tive que ser firme. Por mais que doesse algo, não, tá tudo bem, vai passar. E eu acho que a Sandra Maria também é mais ou menos assim, né, Sandra? Hã? Conta um pouquinho aí também. A sua vida foi tranquila, né, Sandra? Papai e mamãe sempre deu o mingauzinho ali, o todinho. Nunca nem tive papai e mamãe. Mas é difícil, é isso que Joyce está falando. É complicado a gente perder assim, os nossos entes queridos, né? Eu perdi muito. Perdi meu pai, perdi mãe, perdi irmã, ainda bebê, né? Perdi meu irmão, perdi meu tio. Todas as pessoas assim da minha família, hoje só tem a minha irmã e a minha tia que moram na Bahia, né? Moram longe. Mas todas as outras pessoas eu perdi. Avó, avô, todo mundo. Você não tem parente aqui, então? Aqui não. Família? Aqui tenho meus primos, filhos do meu tio, né? Que moram todos no IP, eu tenho. Mas assim, a família mesmo, a minha família raiz de onde eu vim, só tem a minha tia. Eu acho que é por isso que ela, sabe o que ela resolveu fazer, gente? A família dela estava reduzida. Ela falou, então eu vou fazer menina. Não, Aí, sabe que eu aí a família hoje está cheia, né? Graças a Deus, porque assim, como eu só tive... Porque a minha irmã, como a gente veio de uma família muito pobre, então eu perdi minha mãe muito cedo, ainda menina, né? Meu irmão mamava, e eu acho que devia ter ali uns 8 anos, 7, 8 anos, não me lembro. Então, meus avós, por parte de pai, deu a minha irmã, que a minha mãe teve gêmeos, né? Tava amamentando meu irmão e teve as gêmeas. Então, uma morreu e ficou uma. Quando a minha mãe faleceu, a minha avó ficou com os 2 pequenos, que era o meu irmão e a minha irmã, que ainda a minha mãe ainda amamentava. Então, minha avó fez o quê? Deu a minha irmã, que antes, lá atrás, o povo tinha essa mania de dar os filhos, né? Então... Ficou a minha irmã e ficou só ela lá. Ela ficou pra lá, vivendo com a família adotiva dela. Que eu fui encontrar ela anos depois, quando eu perdi meu irmão. Que aí deu um estalo assim, falei, vou procurar minha irmã. E comecei a procurar na internet, fui procurando um rosto parecido com o meu, beiçuda, nariguda, fui procurando. Até que eu achei assim, ó, parece que eu achei a minha foto, uma rede social minha. Você viu ela naquela fase daquelas reuniões que a gente fazia da igreja ou não? Foi antes? Foi antes. Foi antes das células, eu já tinha encontrado ela. Então, assim, eu fui praticamente eu e meu irmão. Então, quando eu perdi meu irmão, eu fiquei sozinha, né? Porque eu ainda não tinha encontrado ela. Então, eu fiquei sozinha. Então, eu não me arrependo dos meus filhos. Tenho 5 filhos, minha família é grande, porque se perder um, tem um outro pra se apoiar. Tá eu já penso logo assim. É porque eu sou isso que o Diego tá falando, entendeu? Eu sou essa pessoa. Tá amarrado em nome de Jesus. Vocês estão aí, ó. Kevin, Kelly, em nome de Jesus, me enterrem. Não deixa enterrar ninguém. Deixa eu ser um pouquinho. A tropinha tá toda lá. Graças a Deus. Forte abraço pra todo mundo. É a família que a gente ama, né? Sim. Mas, povo, mas você também, sofrimento, né, Sandra? Sim. Menina nova, você teve filho com quantos anos? Eu tive meu primeiro, engravidei com 17 e ganhei com 18. O Elbert, que é o meu mais velho, vai fazer 28, dia 16. E tem que amadurecer a força, né? Sim. Acho que elas duas foram. Eu também, né? Amadurecimento à força. E a dor, às vezes, nos impulsiona para isso, né? E o seu irmão, Sandra, ele morava com você? Na verdade, Ou ele veio da Bahia? Viemos todos pra cá, né? Então, assim, ele cresceu, arrumou uma mulher, aí tava morando com a moça em Taguatinga.
E separou e ficou 2 meses na minha casa, antes dele morrer, quando estava perto dele falecer. 2 meses? Ele ficou comigo 2 meses. Então ele estava morando com você Comigo. quando aconteceu? Isso. É? Tava morando comigo, tava construindo essas casinhas da Caixa, ele trabalhava aí com esse pessoal. E ficou uns 2 meses na minha casa comigo, morando comigo. Na verdade ele veio se despedir de mim, né? Porque a gente era muito unido, muito ligado, porque era só nós dois, né? É. Então, tipo, se ele tivesse um sonho, ele podia estar onde fosse, ele vinha, nossa, eu contigo essa noite, tá tudo bem? Ele já ia direto, né? Pra saber se estava tudo bem. Então a gente era muito ligado. Então acho que ele veio mesmo só pra se despedir, uns 2 meses. E assim, gente, vamos entrar num momento que, assim, a gente tá falando de luto, né? Um momento que é o recomeço, mas o luto, ele tem um início, né? Aonde você entendeu, Sandra? Porque já teve vários, né? O pai, a mãe, mas a questão do seu irmão ali, onde você entendeu que você falou, cara, começou o meu luto ali pela vida do meu irmão? Foi no dia que aconteceu a situação? Foi depois que você caiu em si, que você começou, cara... Porque o luto tem um sentimento de perca, né? Um sentimento de saudade, um sentimento de porque a gente tem hábitos, rotina, e aquela rotina ela é bruscamente rompida. Quando que você entendeu assim, entrei no luto? Ah, então, vocês estavam falando agora mesmo sobre que todo mundo vai embora e a gente fica. Eu acho que ali começou o meu luto, né? Como esses dias eu falei para um amigo. Falei, agora todos vão embora, fica só você e sua dor. Então ali começa o seu luto, porque a vida segue. Então, tipo assim, eu tenho meu amigo Diego que tá comigo, tá me apoiando, aconteceu tudo, ele tá comigo ali, primeira semana, primeiro mês, mas a vida dele tem que seguir. Então ele vai continuar a vida dele e eu vou ficar com a minha dor. Porque na verdade quem perdeu fui eu, né? E principalmente quando é assassinado. A pessoa ela é arrancada de nós. A gente não perdeu porque estava doente. Tem percas que a gente espera, né? Sim, exatamente. E nesse caso eles são arrancados. Dessa forma mais brusca é mais doloroso, né? Sim. E até a aceitação, né? Até a aceitação. Até a aceitação. Porque tem o processo da revolta. Sim. Porque antes de chegar o ponto do luto, você tem um processo da revolta. Aquilo te revolta. Quando arranca... Toda criança, você dá um doce pra uma criança e você tirar, ela vai fazer o quê? Ela vai chorar, espernear e vai querer tomar o doce de você. Então, aquele momento é o momento da revolta. Sim. E aí, quando passa o momento da revolta, igual ela falou, é o momento que você fica só, aí você entendeu. Nossa, isso é tão interessante, né? E qual é importante esse projeto, Joyce? Porque o luto tem processos, então. Sim. Tem. Não é? E às vezes as pessoas não entendem o processo, né? Porque igual a Joyce falou aqui, tá num luto, é o processo da revolta, né? Então, por quê? Né? Vou fazer uma pergunta para vocês duas. Você questionou Deus Não. nesse luto? Não? Não, Em nenhum momento? em nenhum momento. É mesmo? Porque eu falo que Deus tem um trem comigo que é diferente. Ele é diferente comigo. É. Porque Deus vinha me avisando. Ele me dava sonhos. Uhum. Eu trabalho no plano piloto e moro em Lusiânia. Então eu gasto mais ou menos umas 2 horas do meu dia, 4 horas, 2 indo, 2 voltando. Nesse percurso de 2 horas, eu via o Gabriel morto e eu chorava. É mesmo. Então se Deus me preparou. Por ir embora, Sim. que a gente fala que Deus preparou, mas a gente não quer aceitar, mas assim, eu não questionei a Deus, ai Deus, por quê? Eu não tive esse, Sim. não tive, incrível, não tive, assim, eu não sei, porque assim, o luto, ele não é exatamente uma sequência certa, Sim. porque assim, tem pessoas que questionam de cara, Senhor, por quê? Aí depois vem o processo Tem pessoas da que abandonam a fé, né? Isso. E se não tem, aí que não acredita em Deus, se tinha um pouquinho de acreditar, né? Eu não sei se mais pra frente, é muito recente pra mim, é muito Sim. recente. Eu não sei, não posso falar que um dia eu não irei questionar. Não sei, não posso afirmar isso. Mas até os dias atuais, eu nunca questionei. Incrível, graças a Deus. Não sei mais pra frente, porque o luto, ele é um processo. Questionou, Sandra? Na hora. Foi? Na hora, assim, no meu desespero, no ápice da minha agonia, eu lembro que eu gritava, eu perguntava muito, por que Deus? Por quê?
Né? Porque assim, eu tava numa época a gente tava tendo campanha na igreja de manhã, de oração, e todos os dias de manhã eu levava foto dele, né? E eu orava sempre, mas também, como ela acabou de dizer, Deus já vinha avisando, né, de que algo ia acontecer. Então, como eu pedi muito para Deus, eu levava foto dele, eu pedi oração, eu orava todos os dias de manhã. Então, quando eu recebo a notícia, eu perguntei, falei, por quê? Eu orei tanto, eu pedi tanto, por quê? E ali eu fiquei no meu desespero, gritando a Deus, por quê, por quê, por quê, por quê, até Deus responder. E Deus respondeu, ele falou no meu coração, acalma o teu coração, que eu sei por quê. Foi a hora que eu acalmei. É porque você pode ter duas revoltas, ou várias revoltas com Deus, né? O porquê, ele é até suave, né? Que você só pergunta, Deus, por quê? Agora? Você quer entender, né? Eu quero entender esse porquê. Ele é até aceitável. Mas tem um outro nível que você chega que você culpa a Deus. Não, esse eu só perguntei, mas né? não sei por quê. Porque chega um nível que você pode até culpar a Deus. Às vezes tem pessoas que estão aqui nos ouvindo e tem esse questionamento mais de entender, mas tem um questionamento não era para ser assim. Não, Diego, e eu fui criada em berço católico, né? Uhum. Então a gente aprendeu muito a falar sobre Maria. Então, quando eu recebi a notícia da morte, claro que dá aquele impacto, aquela sensação de, eu não sei, de afogamento, são várias sensações. E no dia do velório do Gabriel, eu fiquei pensando em Jesus. Eu ficava assim, nossa, eu não vi o Gabriel sujo ou nada. Eu vi o Gabriel no dia do velório, eu já vi o Gabriel dentro do caixão. Então, todo esse outro processo eu não vi. E eu ficava pensando bem assim, nossa, Maria viu Jesus apanhando. Maria viu Jesus na cruz e ficou quietinha. Tipo, eu ficava pensando nisso assim, eu falei, gente, como que ela conseguiu? Eu ficava nesse pensamento assim, como que ela conseguiu? E quando eu tava ali olhando pro Gabriel no caixão, eu ficava, gente, Maria viu todo um processo que eu não vi, graças a Deus, e ela conseguiu. Eu acho que foi por isso que eu não questionei, porque eu pensei muito na morte de Jesus e a mãe participando daquela morte. Então, assim, eu não tive eu já peguei ele ali limpinho, no caixão arrumado, estava muito bem vestido, uma maquiagem muito bonita, então assim, já peguei ele naquele processo. Eu acredito que foi isso que não fez eu questionar. E é uma dor parecida, né? Eu acredito que vocês mães que perderam um filho, porque é a mesma dor que Deus sentiu, né? Que Deus ele sentiu essa dor porque ele perdeu o próprio filho, ele entregou um filho inocente e vocês sentem essa mesma dor, né? É algo de se pensar porque Deus, Maria, ela poderia questionar também, né? Ela poderia falar, mas ele só fez bondade aqui na terra. O meu não, caça outro, né? Eu não. Não é? E ela aceitou. Ela aceitou. Mas sabe por que ela aceitou, Joyce? Porque ela, antes de tudo, ela já tinha compreendido o propósito do filho dela. Então ela segurou ali, firme e forte, né? Imagina, para Maria, aceitar o nascimento do filho. Da circunstância Da que circunstância, você tem que falar pro seu marido, foi o Espírito Santo. Naquela época, não, maridão, vem cá, deixa eu te falar. Um anjo apareceu pra mim, e aí o Espírito Santo, sabe, vai gerar uma criança, então, rapaz, José era, cara, acreditaram numa palavra, né? Então, pelo um propósito, ela cumpriu até o fim. Então, assim, tem coisas que a gente não entende, mas vocês estão tentando ressignificar através desse projeto, né? Que o projeto, o entendimento que eu tenho visto aqui é o quê? É fazer com que outras mulheres, porque tem mulheres que estão sofrendo aí, né? Que ainda não perdoaram,
não se auto-perdoou, porque eu creio que uma coisa é você liberar um perdão para uma pessoa que te fez mal, só que a autoculpa também, a autocondenação, eu acredito que o si, ele mata. Mata. Né? Então, imagina quantas mães, quantos pais estão neste momento sentindo o seu luto e eles estão presos naquela... Mas eu poderia ter sido um pai melhor, eu poderia ter sido uma mãe melhor, por que que eu não fiz isso, por que que eu não fiz aquilo, né? Eu acredito que esse projeto ele pode trazer, né, um refrigério. Refrigério, isso. Porque o CIA, né? O CIA, eu também não tive o si. Eu acho que, gente, eu sou uma pessoa assim, diferenciada. Eu não tive o si. Eu fui mãe muito nova, igual a nossa amiga Sandra. Eu fui mãe com 18 anos. Uhum. E aí, eu fui a mãe que eu pude ser naquela época. Sim. Eu não tinha uma maturidade que eu tenho hoje. Hoje, se eu tivesse um filho hoje, eu tô com 38 anos de idade, eu tenho uma maturidade totalmente diferente do que há 20 anos atrás. Muito bom. Então, isso eu não me culpo, porque eu fui o que eu pude ser. Eu dei o meu melhor daquela época. É isso, eu não tenho si. Mas eu conheço mães que têm o si. Se eu tivesse, se o si maltrata, o si é o cruel, é uma palavrinha tão pequenininha, mas tão cruel. Cruel, assim, a princípio, quando o meu filho morreu, a minha mãe ficou com o si. Ela levou o si, eu acho que ela tirou esse peso de mim e levou pra ela, como toda mãe faz, né? E ela teve o si, ela, eu ficava, mãe, mas não tem mais o si. Acabou. Não adianta você ficar procurando o si. Eu conheço pais que quando o filho completa 18 anos quer dar um presente, aí dá a chave de um carro pro filho. Aí o filho vai lá e sofre um acidente com aquele carro. Capota o carro. Imagina a mente, né? Trabalhando. Do si. Se eu não tivesse dado o carro. Então, assim, essa autoculpa, ela é terrível, ela é destruidora. Então, essa reunião, esse projeto, né, de estar conversando, de trazer um entendimento de que o si, a gente precisa compreender, chegar a esse nível de maturidade, né, de, olha, naquela época eu conseguia oferecer aquilo. Hoje em dia, eu ofereço outras coisas. Sim. E aí, como eu entendo que tem mães que se culpam por isso, porque eu conheço, eu converso, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar e escutar também. O projeto é para isso, para tirar o si, para acalmar o coração, para que elas possam entender que elas não têm culpa de nada. E ainda tem terceiros que ainda colocam o si, né? Alimenta, né? Se você não tivesse feito isso. Quantos casais, né, às vezes por conta, né, da perca de um filho ou alguma coisa, me vem à mente aqui, porque deve gerar um inferno, né? Ali, porque já perdeu, a gente já tá com uma perca irreparável. Imagina, aí chega uma esposa imatura, né, e fala, se você tivesse feito isso, não tinha acontecido isso. Ou então, ao contrário, né, a gente precisa, é um assunto que eu vou falar pra você, viu? Ele é muito delicado, mas a questão, né, do auto-perdão é importante, né? Muito. Assim como você liberar perdão. Na sua questão aí, que foi um assassinato, né? Foi algo retirado brusco. E como é que fica esse trabalhar, Joyce? Ainda mais no seu caso que está tão fresco assim. A princípio, tem uma colega de faculdade que ela é uma linda. A princípio, nos primeiros dias, eu desejei muito mal para a pessoa que fez algo, embora que eu nem saiba quem seja. Mas não para a pessoa em si. Eu desejei mal para a pessoa, filho dele. Eu lancei uma palavra de maldição. Uma maldição. Foi, que eu falei assim, olha, eu não vi o meu filho sofrer, não vi mesmo. Matou, vai ver. Mas na minha cabeça, ele tinha que ver. Ele tinha que saber que o filho dele vai, do filho dele, a minha maldição foi tão, que eu lancei foi tão cruel que depois me consumiu, né? Que eu queria que ele visse o filho dele agonizando, pedindo socorro e ele não poder fazer nada. Nas primeiras semanas, que igual eu falei, a revolta.
E aí eu tenho uma colega de faculdade, Ana, um beijo. E ela foi uma fofa. Conversou com a Ana. Ana, Joyce, vem cá. Vem cá. Esse coração tá muito duro, vamos aqui conversar. Ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de outra maneira. E assim, ela levou aquele momento, naquela revolta que eu tava. Tinha 15 dias que eu tinha, não tinha nem um mês, eu tinha 15 dias que eu tinha perdido ele. E ela me trouxe naquele momento assim, não, vamos fazer diferente, vem cá. Vamos tirar do filho, porque esse filho tem uma mãe. E você tá sofrendo, então essa mãe também vai sofrer. Você tá gostando de sofrer? Eu falei, não, então não, vamos fazer diferente. Vamos desejar pra tal pessoa, vamos... Aí eu falei, então só ele. Só ele. Aí o desejo era que eu me pegue e arrancar a unha dele, que ele sofre, não sei o quê. Aí vai morrer numa rebelião. Isso. E aí eu comecei a entender que não é assim que funciona. Quem sou eu? Quem sou eu para desejar algo para alguém? Que pessoa sou eu? Tipo assim, mesmo que eu desejasse pro homem, esse homem tem uma mãe, esse homem tem um filho, esse homem tem uma irmã. Então assim, quantas pessoas iam sofrer? Eu tô sofrendo, o meu filho tá sofrendo, o meu pai tá sofrendo, minha mãe tá sofrendo. Então assim, era outra família sofrendo por algo que eu desejei? Não. Sim. Aí eu comecei a cair na real, calma aí. Se botar a pessoa na minha frente hoje, com 6 meses, eu não sei se eu tô pronta pra lançar o perdão. Eu não sei se eu vou conseguir olhar pra pessoa e falar, cara, tudo bem, tudo certo. Não posso dizer isso hoje, agora, nesse momento. É um trabalho, né? É todo um processo. Eu sou um ser humano também. Sim. Eu sou um ser humano, eu tenho minhas falhas, eu tenho minha revolta. Então vamos devagar. Agora a Sandra já teve a experiência dela, né, Sandra? Vamos chegar lá. Qual é o aumentativo? O aumentativo de carro? Carrão? Carrão. E o aumentativo de perca? Perdão. Mas eu não tô pronta. Mas eu vou ficar, calma. Falar de perdão é muito fácil, né? Agora você viveu uma grande perca, não tá no nível emocional, né, Joyce? Não, a gente ainda fala não tô que não, o perdão em si, ele não tá no nível da emoção. Que a emoção a gente quer ver mesmo a pessoa apagando, a pessoa morrendo, a pessoa... Mas na base do espírito, você começa a entender e ver as coisas espirituais. Então, é uma perca e que você tem que liberar, mas se você não liberar perdão, você carrega aquela pessoa pro resto da sua vida. E quando você compreende que você libera o perdão, você libera aquela alma e libera a sua também. E a gente começa a ver as coisas espiritualmente falando, que às vezes a pessoa que assassinou o seu filho, talvez a maturidade espiritual ele nem tenha. Ele não sabe o preço que é cuidar de um filho, cuidar de 9 meses na barriga, gerar, levar na escola, dia do papai, dia da mamãe. Então, ele vai chegar num certo nível de maturidade que essa ficha vai cair e que vai ser muito dolorido para ele. Aqueles que alcançam, né? Sim. A maturidade. Consegue alcançar. Aqueles que não, você pode ter certeza que vai ficar sofrendo aí, né? Porque não cresceu. A Joyce falou do perdão e tem uma Sandra Maria aqui que teve um processo também de perdão, né, Sandra? Sim. Como é que foi esse... Você teve esse tempo de revolta, ô Sandra? Sim. No início? Eu pensei muito, porque no caso eu sabia quem tinha sido, né? Então eu ficava pensando muito, assim, várias maneiras de me vingar, de fazer alguma coisa. Mas é como vocês acabaram de falar, é um processo. Na emoção não tem como você perdoar ninguém, né? Principalmente dessa maneira, quando a gente perde alguém assim, né? Que é arrancado da gente, assim, tirado bruscamente. Então, eu lembro que um tempo depois, acho que já tinha um mês mais ou menos, e eu chorava muito, eu tava muito, muito dolorida, porque assim, no meu caso,
eu pensava muito que a gente viveu sem mãe, a gente cresceu sem mãe, então a nossa vida foi muito difícil, né? Eu ver o meu irmão na rua, jogado, coberto com jornal, eu nunca vou esquecer aquela cena. Pra mim foi muito, muito, muito difícil ver aquilo, né? Porque a gente foi criado sem mãe, então foi uma vida muito difícil. Já tinha todo o sofrimento, né? E é um pedaço seu. E eu ali, não né? aceitava, tipo assim, a gente sofrer tanto e ver meu irmão ainda terminar a vida dele daquela forma, né? Então aquilo era muito revoltante pra mim. Eu tinha mesmo um ódio assim, eu andava na rua e eu chorava, eu não conseguia passar na rua onde ele foi assassinado. E toda vez que eu vinha pra virar na esquina, eu lembrava daquela cena de eu vindo aquele dia de manhã desesperada, chorando. E eu comecei a pensar, vou matar. Vou fazer alguma coisa e vou matar também. E aí um dia eu tava subindo a rua assim, eu lembro que era cedo, um frio, que foi bem nesse tempo assim, né? E Deus mandou uma pessoa, uma senhora, andando na rua assim, bem distante de mim, ela gritou na rua, ei! Aí eu olhei pra trás, ela falou assim, ele não vai morrer. Deus tem propósito naquela vida. O que matou? Eita. E aquilo ali pra mim foi Do a mesma nada, coisa. mulher. Do nada. Do nada. Na rua assim, de manhã, no vento, ela grita, eu olho pra trás e ela fala isso. Ele não vai morrer. Deus tem propósito naquela vida. Eita. E pra mim foi tipo como se eu tivesse, mais uma vez, alguém tivesse chegado no meu portão pra me dar aquela triste notícia que o meu irmão tinha morrido. Né? Pra mim doeu muito, muito, porque eu queria que ele morresse, lógico. óbvio. Né? Então eu tava muito, Você ainda muito... ouve que o cara vai ser usado por Deus, que o cara tem um chamado. E aí eu não entendia. E aí eu fiquei no meu porquê. Por que, Deus? Por que? Ele veio, né, tirou a vida do meu irmão, a gente foi criado assim, com tanto sofrimento, ele veio tirar a vida do meu irmão, e o Senhor tem um propósito na vida dele? Eu não entendia, e eu ficava me perguntando sempre, sempre. Mas assim, depois que tudo aconteceu, eu entendi que Deus tinha outras pessoas para alcançar, né? E, infelizmente foi dessa forma, mas eu fui um instrumento na mão do Senhor, na verdade, né? Para alcançar outras vidas. Como no dia que eu contei o testemunho na igreja, que eu tinha perdoado ele e que ele estava presente, só que eu não falei o nome, né? Não citei, porque eu não ia, né? Expor ele, mas eu contei, porque foi me perguntado como você chegou até aqui. Foi um encontro que a gente fez na igreja, né? E aí eu fui contar como que eu tinha chegado até lá no encontro. E aí eu contei que eu cheguei na célula na minha casa. Cheguei um dia na minha casa, tava tendo uma célula e ele tava lá. Sentado naquela célula, tocando violão, cantando Lindo, Lindo És. Gente, olha só. A gente fazia uma reunião, eu fazia uma reunião e eu levei esse cara pra casa dela. Sim, ele fez isso. Só que eu não sabia. Eu não sabia. E aí você entrou, né, Sandra? Eu lembro que a reunião estava sendo feita no meio do lote. Na área. E você entrou pra dentro da sua casa e não voltou mais. Revoltadíssima. Eu falei, uai, não sei, cadê a Sandra, que não participou da reunião? Você entrou lá, conta, essa parte é inédita, que eu não sei, Sandra, então, o que aconteceu. O que acontece? Aí o meu cunhado entrou e disse assim, vamos lá participar da célula. Aí eu falei, eu participar de uma célula onde o assassino do meu irmão tá fazendo parte? Então, assim, pra mim já foi muito difícil entrar e ver ele ali, né? O meu corpo tremia todo e eu era a Sandra Maria, aquela que ainda não tinha sido convertida, né? E a minha palavra pro meu cunhado foi, tira ele daqui, porque eu vou pegar uma faca e eu vou atravessar ele no meio. Eita. Esse foi o que eu disse pra ele. E os irmãozinhos tudo com a Bíblia lá. E os meus cunhados tudo conheciam a Sandra Maria. Não, calma, a gente vai terminar aqui, não sei o quê. E eu fiquei lá, revoltadíssima, chorando muito, perguntando a Deus por quê. E terminou a célula, foi embora, né? E aí teve todo um outro processo que fica pra outro dia. Esse fica em off. Fica em off. Mas aí foi isso. Mas essa foi a primeira reunião, gente. Só pra vocês terem ideia do que foi aconteceu. A primeira reunião. Né? Ele tava, ela não participou, foi lá pra sua casa chorar. Sim. Que o assassino... E eu ouvi ele cantar esse hino que tava entrando no meu coração assim, queimando, ardendo. E eu não entendia. Mas era Deus trabalhando ali já, né?
Aí eu fiquei sabendo, né? O esposo dela me contou, Diego, você tá doido, moço? O cara que matou o irmão da Sandra, você trouxe ele aqui, né? E começou todo aquele processo. Só que depois eu perguntei pra você, eu lembro que eu falei, Sandra, me perdoa, a gente não sabia, Sim. né? Mas você quer que dê continuidade na célula, se você quiser. Eu pensei que ela não ia querer. Aí o que é que ela fala? Eu disse, pode continuar, só que eu não quero ele aqui na minha casa. Porque eu não posso parar, né, o trabalhar do Senhor, mas eu poderia não aceitar ele na minha casa com toda a razão. Isso. Né? Com toda a razão, porque quem falasse pra mim que eu tava sem razão ali, meu amigo, não tem nem como, né? Mas... Só que aí, como eu disse, teve todo um outro processo que fica para outro dia, né? Como Deus começou a trabalhar, então eu tava pedindo algo pro Senhor. E Deus sempre falava pra mim quando eu orava. Ele me mostrava uma pessoa que eu conheci quando eu fui na viagem, conheci a minha irmã, que eu tinha acabado de encontrar minha irmã e que era fui parecido, viajar. Né? E aí eu conheci uma pessoa lá que mudou assim o meu jeito de ver a situação, de pensar sobre relacionamento casal, homem e mulher, né? Uma viúva. Ela perdeu o marido dela e ela chorava muito, ela gritava muito e eu ficava olhando pra ele e falando assim, como que a pessoa gosta da outra assim desse jeito? Que amor é esse que eu nunca senti, né? Uhum. Então, quando eu chego de viagem, aconteceu algo na minha casa e eu comecei a pedir pro Senhor, né, que Deus entrasse nessa situação. E Deus sempre falava que eu tinha que perdoar, que eu precisava perdoar. Só que na minha cabeça, no meu coração, nunca, nem, eu falei, Deus não vai pedir um negócio desse pra mim, né? Tu acha que vai? Nunca. Então eu nunca imaginei. Eu fiquei orando dias e dias e dias, falando com Deus. E Deus, até o dia que Deus falou comigo, que eu tinha que perdoar ele para que eu recebesse aquilo que eu estava pedindo. E eu lembro que, mais uma vez, eu chorei muito e falava, não, Deus, por que o Senhor está fazendo isso por mim? Por quê? Amor. No meu desespero, porque eu não entendia. E você não entende porque você é nova ali, na fé, vou dizer Na que fé. somos novos na fé. Tá engatinhando. E eu falava assim, e eu não entendia se era realmente Deus falando comigo ou se era coisa da minha cabeça, entendeu? Então eu vou com a minha sogra no lugar, fazer uma situação e ela diz assim, não vai ser necessário. Deus falou pra mim que a gente não precisa fazer isso aqui, porque Deus vai agir. Aí eu falei, tá. Só que quando eu tô lá orando, aí Deus me mostra aquele momento. Então, ou seja, Deus confirmou no meu coração que realmente era Ele que estava falando comigo, né? Então eu chamo o Diego. Diego, pode fazer a reunião, Diego. E aí Deus ainda fala assim, tem que ser dentro da sua casa. Não é na varanda não, é dentro da casa. E aí ele foi. E traz o amigo lá. Foi feito a célula dentro da minha casa. E eu tive que liberar esse perdão a ele, né? Então foi muito difícil, não foi fácil, mas eu fiz exatamente como Deus mandou. Eu tinha até uma moça também na célula que tinha perdido um irmão. 2 irmãos. 2 irmãos, né? E eu não sabia. Milagre eu também não sabia. Eu não sabia, eu só sei que... Que foi um chororô essa reunião, Foi. gente. Pensa numa reunião. Foi uma das reuniões das células mais poderosas, assim. que Começou todo mundo a chorar e eu não entendia. Eu sei que eu levanto, assim, praticamente no automático, assim, eu levantei e falei, fulano, eu te perdoo. E é uma coisa que, na verdade, era ele para pedir perdão. Sim. E ela já começou, Sim. ela que pediu perdão. E eu disse pra ele como Deus falou pra mim, eu te perdoo em nome de Jesus, porque foi ele que me mandou fazer isso aqui. E eu te perdoo, você não tem noção da dor que você causou pra mim, pro meu pai, pra minha família. Você nunca vai imaginar, e eu nem sabia do futuro, né? Você nunca vai imaginar a dor que você causou à minha família. Mas eu quero te dizer que em nome de Jesus eu te perdoo. E, tipo, através desse perdão, a minha vida mudou.
a minha vida foi transformada, porque eu era uma pessoa muito rancorosa, eu não tinha amizade com as pessoas, só andava com a cara assim na rua, as pessoas tinham medo de falar comigo, né, porque eu era muito brigona, muito barraqueira, como o povo fala, né, mesmo, de verdade, passava alguém olhado, o que que é? Tá me olhando por quê? Nunca me viu não? Não, eu ia lá tirar satisfação, então, através desse perdão, porque na verdade o perdão não é sobre você, o perdão é sobre a minha pessoa, né? Então, quando eu libero esse perdão, algo foi quebrado, né? E aí eu passo a ser uma pessoa mais mansa, eu já passo a não fazer questão de muita coisa, a não me importar com, porque as meninas brigavam lá com o pessoal, já ia lá tirar satisfação e fazer aquela bagaceira. Então, tipo, deixa lá, Deus resolve, ou Deus justifica, não esquenta não, vai passar. Então, assim, o perdão não é sobre a pessoa, o perdão é sobre você. E eu aprendi isso, né? Sobre você e sobre um propósito maior, né, Sandra? Porque nessa reunião, imagina, o cara que matou ajoelhado, cantando lindo, lindo, lindo és, ela chorando, com o coração quebrantado. Ele chorando horrores. Ele chorando. A moça que tinha perdido 2 irmãos, vendo aquele milagre, porque é um milagre, né? Eu vivenciei isso também, sim, né? A minha conversão também foi através de uma liberação de perdão. Então, às vezes existe um propósito que é muito maior do que nós imaginamos, né? E ali começou uma nova história, então. Ali começou uma nova história. E a gente foi congregar, fazemos parte da mesma célula, porque as pessoas, muita gente fala assim, perdoar não é esquecer, realmente, não é, né? O perdoar não é esquecer. Mas tem pessoas que falam assim, eu perdoei, mas eu quero que viva lá longe de mim, eu não quero contato, não quero saber. Só que nesse caso, eu acho que como Deus conhecia o meu coração, Ele falou assim, aqui que vai ficar. Quero trabalhar em você. Entendeu? Então, a gente ficou fazendo parte da mesma célula, e a gente era da mesma igreja, e aí eu fui para esse encontro, através dessa célula, desse mover na minha casa, e lá no encontro eu fui uma das pessoas que foi chamada para contar esse testemunho, né? Uhum. Eu não sei, não imagino quantas pessoas tinha naquela igreja naquele dia. Tava lotado. Tinha o que ali? Umas 1.000 pessoas? Por ali, umas 800.000 pessoas. Então, eu fui chamada para contar esse testemunho. E eu falei sem citar o nome dele, porque eu não queria expor ele, né? Muita gente, a igreja muito cheia. E Deus tocou nele lá, e ele veio e pediu oportunidade pro pastor e falou que aquela pessoa era ele, né? Qual eu tava falando lá. E pediu pra eu abraçar ele, tipo... Que é só Deus que faz isso. Então, porque depois, ele mesmo falou, ele falou assim, irmãos, isso aqui não é porque a gente é bonzão, é pela misericórdia do Senhor. Isso aqui é só Deus que faz. Né? Então ele me abraçou, a gente chorou muito, então a igreja inteira chorou muito. E através desse testemunho a gente alcançou muitas pessoas, né? Teve pessoas que saíram de dentro do vale, né? Teve irmãs lá também que já tinha perdido irmão. Eu lembro que teve uma que veio me encontrar, eu descendo do altar, e ela veio assim, como que você conseguiu fazer isso? Me ensina, eu acabei de perder meu irmão, não consigo, não tô conseguindo viver, eu não sei continuar. Então eu abracei, acalmei ela ali, né? E eu também só sabia tremer, toda desbagaçada do encontro, toda inchada, de tanto chorar. E foi um mover muito lindo, muito grande naquela igreja. A gente alcançou muitas vidas, né? Teve pessoas que veio para nossa célula através desse testemunho. Até hoje as pessoas falam, né? Que é um grande testemunho, né? Até hoje. E é assim que Deus faz. Esses projetos, né, Joyce? Eu acho que esses testemunhos, né? Porque eu creio que uma pessoa com a sua superação vai curando ali as outras, né? Quantas mulheres estão presas, não conseguem liberar um perdão, e que às vezes esse projeto vai ser libertador, né, Joyce? Ai, espero que sim. Torço para que seja. Qual a sua expectativa? O que você tem projetado aí no seu coração? O que você deseja? Como que as pessoas podem se juntar a este grupo, né? Eu já tenho falado com algumas pessoas, tem advogados, tem pessoas que querem participar, que querem ajudar, né? Assistentes sociais, terapeutas, psicólogos, porque vai precisar, né? Sim, claro. Isso é muito bom, a gente ter essa rede de apoio. Eu tenho certeza que vai ser um projeto aí que vai lançar, né? Então, o projeto nosso, né? Vamos falar nosso. Ele é um bebezinho ainda, né? Ele tá
Começou agora, começou sábado passado. Então, o objetivo do projeto é que possamos chegar numa Sandra, que possamos chegar numa Joyce, que possamos chegar em outro tipo de mãe, porque cada um tem o seu processo. Eu e a Sandra tivemos o início do processo da revolta. A Sandra já está num nível maior, né? Que ela já lançou o perdão. Eu ainda não. Às vezes a gente acha assim que lançar o perdão é só entre humanos, mas aquelas mães que perderam o filho de uma doença se revoltam com Deus. Sim. Então assim, chegar nessas mães que ela possa perdoar, entender que é o propósito de Deus na vida delas, na vida daquela criança. É esse nível que eu quero chegar, nessas pessoas que eu quero chegar. Então, a princípio nós estamos com o Instagram só, né? Por enquanto, o nome do Instagram é A Dor que Silencia. Instagram, A Dor que Silencia. Vai lá procurar. A gente vai deixar na descrição lá do canal, a gente coloca. Isso. E que chegue mais gente para ajudar, que eu espero que tenha o mesmo tanto de pessoas para ajudar, como o mesmo tanto de pessoas para ser curadas. Sim. Para poder superar essa dor. Porque é uma dor que vamos carregar até no último dia. Às vezes eu brinco bem assim, tomara que quando eu estiver bem velhinha eu tenha Alzheimer, para não lembrar desse dia. É uma brincadeira que eu faço comigo mesma, mas assim, é uma dor que mesmo, eu trabalhei na casa de repouso, que tinha senhoras lá que já tinham perdido, e elas lembravam do filho quando criança. E elas contavam assim, como se eles fossem chegar. E eu ficava, em algum momento da minha vida, depois dessa perda, eu queria ter essa sensação de ter aquela lembrança igual elas tinham. Mas Deus que sabe, né? É verdade, é complicado, né? É uma dor que realmente ela grita, né? Mas assim, eu creio que é menos dolorido quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus. Sim. Né, Sandra? Com certeza. Porque o que acontece? Quando nós entendemos, eu até falo, minha esposa também, Vanessa, perdeu recentemente o pai, a mãe, e realmente é muito dolorido esse processo, ele requer um tempo, né? Principalmente quando a gente não tem apoio, porque se a gente tem apoio, bacana, e quando você passa por um processo sem apoio nenhum, né? Porque tem pessoas que passam sem um abraço, sem um pastor para estar lá cuidando, sem familiares, sem parentes. Então, eu creio que o projeto vai alcançar, o projeto vai ser como se fosse uma família, sabe, Joyce? Isso. Que vai acalentar corações, né? Mas nem o acalento humano, ele consegue trazer esse conforto, essa paz que excede todo entendimento. Porque quando a gente compreende que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, e a gente veio pra cá, a gente não tem nada é nosso. Essa casa aqui é emprestada, meus filhos é emprestado, minhas amigas é emprestado. No dia que Deus quiser levar minhas amigas, que isso? eu falar que é eu, né? Vocês vão Gente, teve um episódio na minha vida que eu me senti Jó. Porque com a perda do Gabriel me deixou em outubro. Quando foi em dezembro, minha mãe e meu filho decidiram ir pro Nordeste. Porque onde que já não... Parecia que eles não eram mais aquele lugar. Tem tudo isso, né, Joyce? Porque no luto, sim, tem até esse cuidado, né? Às vezes, eu não sei, a Sandra, o seu irmão morreu na rua, né? Sim. Mas tem pessoas que às vezes não conseguiria, né? E tá ali naquele ambiente, na casa, lembrar a casa, lembrar situações. Tem pessoas que precisam sair da cidade. No caso da sua mãe foi isso, ela saiu. Ela precisou sair e aproveitou a situação e foi cuidar dos meus avós. E aí nesse momento que minha mãe foi embora com o meu caçula, eu falei, caramba, agora eu tô só. Eita, e agora? Embora que eu tinha meu companheiro, né? Não tenho meu companheiro, mas não era a mesma coisa da mãe, do filho.
Ele é uma excelente pessoa, mas parece que foi arrancado tudo de mim. Naquele momento que eu vi ela indo pro Nordeste, eu, cara, é agora? Nesse momento eu me senti Jó. Aí eu comecei a pensar, como eu não estou envolvida com a igreja, então assim, eu não tenho a mesma sabedoria que nossa amiga Sandra, né? Eu fico assim, às vezes até o próprio Deus, é sempre o próprio Deus falando comigo, mas eu não tenho esse discernimento ainda. Mas eu ficava assim, mas Jó depois lá na frente ele recuperou tudo. Calma aí, ele ficou um tempo desse jeito, enterrou o filho, ficou sendo humilhado, adoeceu, inclusive eu tô andando com minha garganta sempre inflamada, graças a Deus, e aí, mas lá na frente recuperou. Aí eu fico, a honra da segunda casa é maior do que a primeira. E assim eu vou levando. Assim, por quê? Porque um dia alguém falou da Bíblia pra mim. Né, Diego? Claro, Diego, culpado. Né, Diego? Mais uma vez. E outros pastores, né? E assim, independente da nossa religião, Sandra e Diego são cristãos, eu tô ainda assim... Você ainda tá indeciso, Jesus? Não é que eu esteja essa menina pra cá, pro indecisa. paraíso, mano? É porque a minha conexão com Deus, no momento, tá sendo eu e Deus. Acho que todo mundo tem seu processo, né? Eu não posso falar religião definida. Não, aqui até puxando um pouquinho a orelha da igreja, porque você passou por um processo que você tava 2 anos numa igreja e no momento mais dolorido da sua vida, você não teve esse apoio, esse acolhimento, né? Assim, meus pastores, eles também estavam numa outra fase, né? Não estavam na mesma fase da minha. Mas eu tive de outros pastores, graças a Deus. Graças a Deus, eu tive muito apoio. Sim. De outros pastores. O problema não é com a igreja. O problema não é a igreja, o problema sou eu, que não sei viver em comunhão com os irmãos. Tá bom, então o problema é ela, tá, gente? Vamos trabalhar nesse coração. Brincadeira, gente, você viver assim em comunhão. Eu tô pronta pras mães, tá? Eu tô aqui. Cara, eu tô aqui pra vocês não conhecem a escutar. voz. Eu tô aqui pra escutar vocês, mães. Eu tô aqui pra te dar apoio, porque eu sei a sua dor. Eu sei a sua dor. Eu sei literalmente a sua dor. E é isso. Eu acredito que Deus, ele alinha as situações. Sim. Porque se não tivesse acontecido isso com meu filho, se não tivesse acontecido isso comigo, nunca que eu ia pensar numa mãe que perdeu um filho. Verdade. Nunca. Deus sabe que eu não ia pensar nessas mulheres. Isso é forte. Então assim, Deus, ele faz tudo com um propósito. Hoje eu sofro, hoje dói, sim, mas em prol a salvar outras pessoas. Porque tem mãe que perde filhos e tenta suicídio. Verdade. Porque é uma dor enlouquecedora. Tem dias que eu acho assim, hoje, Jesus, que eu tô doidinha eu. Mas aí Deus vai lá e coloca alguém. É por isso que eu sempre falo. Eu passei a ser seletiva por isso. Entendi. Porque as pessoas que estão comigo sabem o dia que eu não tô bem. É muito assim, cara, às vezes não deu sinal, vou falar com ela. Isso é importante pro luto. Isso é importante pro luto. Independente de ser filho, marido, que eu também já sou viúva, mãe ou pai, o luto, ele é único. Claro, sim, que tem luto que dói mais, que é o ciclo da vida. Sim. Eu imagino, eu nunca perdi nem meu pai nem minha mãe. Não tenho noção da dor que é enterrar o pai e a mãe. Eu não tenho noção da dor que é enterrar um irmão. Mas eu tenho noção da dor do que é enterrar um filho, do que é enterrar um companheiro. Essas duas dores. O filho você quebra o ciclo, né, na verdade, sim, né? E o companheiro você segue. Porque assim, a vida vai continuar. Sim. Embora que tem mulheres que não, quando perde, parou, estacionou. Mas você tem... Eu era muito nova, eu tinha 24 anos, eu tinha toda uma vida pela frente. Então assim, minha vida continuou. Sim. Continuou. Eu lembrava muito do meu companheiro no decorrer que os meninos iam crescendo. Eu falava assim, olha como a falta de um pai na, sim, criação de um filho. A estrutura familiar. Sim. A estrutura familiar. Eu ficava pensando nisso. Pessoal, se ele tivesse vivo, teria sido mais fácil. Sim. Porque a figura masculina, provedor, paternidade, né, é muito importante. Verdade. Tem mãe que dá conta. Amém. Graças a Deus por elas. Mas só elas sabem o peso que é.
Verdade. Verdade. Só ela sabe o peso que é. Verdade. Então, Forte, hein? Então é isso aí, pessoal. Olha, aguarde aí que a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre esses projetos, né? Eu creio que deu para dar um spoiler, né? Um pouquinho aí do que vai vir muita coisa boa. A gente vai estar falando aqui nas redes sociais, fica ligado. Você que acompanha Raio X Podcast, quer participar do projeto? Você conhece, Diego? Tem uma pessoa aqui que ela tá num luto eterno. Pode nos procurar que a gente vai começar a fazer uma movimentação aí. A Joyce aí vai estar projetando coisas bacanas e eu tenho certeza que vai prosperar, sabe, Joyce? É o que você falou, você encontrou um propósito para a dor, né? E eu tenho certeza que vai alcançar, vai ser uma bênção para muitas pessoas, né? Assim como tem sido na vida da Sandra. Hoje a Sandra tem feito o reino de Deus avançar, muitas pessoas através da sua história, e entender um sentido, né? Porque a gente não pode passar por uma situação e não ter sentido. Verdade. Né? Então quando a gente encontra um propósito mesmo na dor, imagina o que você falou, em meio à dor, tá trazendo um amor agora, que é um cuidado pelo próximo, é um amor, né? E é um projeto que surgiu com essa minha amiga Ana, que um dia ela tem um projeto, a Ana, ela trabalha com criança autista, projeto muito lindo, e eu fui com ela num projeto que ela fez e tal, um evento que ela fez, ela me convidou para... Eu sou massoterapeuta, para fazer massagem nas mães. Nas mães autistas. Não, nas mães de filhos autistas, enquanto as crianças estariam brincando. É como se a mãe relaxar um pouco, calma, né? Aonde é isso aí? É em Santo Antônio Descoberto. Teve um projeto parecido do pastor Anderson Silva, que ele tem um projeto bacana com as mães autistas. Ele faz aniversário. Porque como você falou, imagina, sem o pai, e geralmente às vezes quando uma criança nasce com alguma deficiência ou algum déficit, o pai e deixa a mãe sozinha. E aí, eu achei lindo aquele projeto. Eu preciso ajudar alguém. Eu já tinha perdido meu filho, e é engraçado que ele tinha falecido em outubro e o projeto foi em dezembro, no dia 21 de dezembro de 2024. E meu filho faz aniversário no dia 22 de dezembro. Aí, a princípio, eu falei que eu não ia. Falei, eu vou estar péssimo e tal. Ia ser o primeiro aniversário longe dele e tal. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou. Eu vou porque eu vou ajudar elas e vou ficar bem. Beleza. Fui. Eu achei que eu iria ajudar. Mas eu fui ajudada. Tipo assim, né? Sempre, desse né? jeito, sempre. E aí... eu fiquei empolgada com aquilo, falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, porque foi muito bom pra mim. Tipo, eu vi aquelas mães felizes, era 10, 15 minutos de massagem, mas uma mãe que tem essas crianças especiais, esses príncipes, né? Sim. E princesas, aquele momento foi... Quando elas terminavam a massagem, que elas me abraçavam com tanto amor, tipo, com tanta gratidão, eu falei, eu quero isso, Deus, eu preciso. Aí eu comecei a ficar no pé da Ana, eu preciso de um projeto para ajudar outras mães, acho que eu vou entrar no seu projeto, não sei o que lá. Não, faça o seu. Cada um no seu quadrado, faça o seu. E aí quando foi um belo dia, nós se encontramos num evento da faculdade, e ela pegou e falou assim, amiga, vamos fazer um projeto para mães igual você? Uai, vamos. Só que aquele vamos, tipo, vamos, será que vai dar certo? E no final de semana seguinte ela, e aí, estão prontos? Aí Deus foi falando no meu coração, é isso, eu tô te sustentando até agora porque tem um objetivo eu te sustentar até agora, então é isso, vamos passar isso pra frente. E eu vim conversando com as mães, antes de eu anunciar o projeto, eu já comecei a conversar com outras mães que perderam o filho em várias situações. E eu venho conversando ali com elas, e aquilo ia encher meu coração. Eu falei, cara, essas mulheres também estão precisando. E é bom elas falarem com alguém que entenda. Porque falar para uma pessoa que não entende a dor de um luto, ela vai te escutar, mas ela não vai te acalentar. Outro dia uma colega... Então vai te dar outro conselho, né? Outro tipo de conselho. É perigoso, né, Sandra? Outro dia eu encontrei com
com uma colega de lotação e ela, encontrei não, ela perdeu um filho e ficou postando, e aí eu entrei na conversa dela e falei assim, eu posso falar uma coisa pra você? Você vai sobreviver. Você vai sobreviver. Ela vai, minhas amigas dizem que vai passar. Eu falei, vai não. Você vai sobreviver com essa dor. Os dias vão ser diferentes. Vai ter dias que você lembra mais. Tem dias que dói mais. Com as datas, igual todo dia 26 de todo mês todo dia 26. Sônia? Você lembra as datas? É todo dia 26. Tipo assim, e quando o dia 26 coincide de cair no sábado, que foi o dia que ele foi assassinado. Aí você fica, cara, hoje é 26 e é sábado. Aí volta aquele... Eu não sei se vai ser assim eternamente, eu só tenho 6 meses. Mas volta aquele filme, cara, dia 26. Aí quando dá a hora, daquela ligação, olha, foi essa hora. Aí você fica naquela... todo dia, 26 é o você dia. Entra num... Na verdade, é como se fosse um trauma, né? Porque eu também, sempre que acontece algo assim, telefone tocar, 6 horas da manhã. Aí você volta naquele dia. Tudo é aquele dia. Ela falando que o Gabriel fazia aniversário dia 22 de dezembro. Meu irmão também, 22 de dezembro. Viu? Tudo tem um propósito. Dia 22 de dezembro ele fazia aniversário. É mesmo? Tudo tem um propósito. Meu Deus. Entendeu? Então é isso. É como se fosse um trauma, na verdade. Só que pelo menos eu, com o tempo, amenizou. Mas, tipo, bater no portão forte 6 horas da manhã, você acorda naquele susto, aí você volta naquele dia, seu coração acelera, você fica... Aí você vai ver, você vai acalmando, né? Mas realmente é isso, você volta naquele dia. O meu irmão também foi de sexta pra sábado, então era uma sexta-feira 13, toda sexta-feira 13 eu lembro daquilo, né? Então, igual ela tá falando, se cai ali aquela data e você lembra. Eu tenho 19 anos e eu lembro até hoje. Tem muitas coisas, né? A questão do luto, né? Sim. Muitas Tempos. Gente, é muita coisa, né? A gente muita vai ter que informação. deixar para outro dia, né? Já tem mais de 40 minutos que a gente está aqui. Então, assim, gostaria de agradecer, né, a presença de vocês duas. Eu tenho certeza que a mensagem que vocês estão trazendo aqui vai alcançar outras mães, pais também, né? Muitas pessoas que estão nesse luto eterno. Que vocês possam estender as mãos e falar assim, olha, a gente tem um luto, tem uma dor, né? Mas a gente pode vencer juntos. A gente pode criar um ressignificado, né? Ressignificar toda essa situação para a gente poder viver aqui. Porque se toda pessoa que tem seu luto puder ajudar outra pessoa, isso já diminui aquela sensação de vazio. E parece que o ser humano ele é movido à dor, né? Você já parou para prestar atenção? Você vê quando teve aquele desastre lá esse último que teve lá foi aonde? Para Rio Grande do Sul, né? E aí o Brasil todo se mobiliza. E aí traz ali ofertas, né? E traz mantimento, e traz aquela coisa, aí um mobiliza aqui, o outro mobiliza ali. Na dor. Só na dor. É incrível. É incrível. Verdade. Então que a gente possa ser movido, né? É lógico que Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe que tem pessoas que, igual a Joyce falou, a Joyce já foi bem realista ali. Falou, se não tivesse acontecido isso, né? Eu lá tava pensando, né? Verdade. Mas nós somos movidos, né? Assim como uma criança que está ali com câncer e às vezes desperta um evangelismo dentro de um hospital, né? A gente tem a situação com a Amy, direto a gente está no hospital com a Amy e a Vanessa sempre fala, nossa, como é que pode, né? É diante da nossa dor, mas tem outra pessoa que está numa situação mais difícil e eu sempre trago uma palavra e Deus cura, Deus restaura no momento de dor, né?
Então é isso aí, que fica essa conversa bacana e o bate-papo tá legal, dá vontade de continuar, mas eu tenho que liberar elas, né? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado do bate-papo. Quem sabe a gente faz aí uma outra parte, né? Mas desde já agradecendo. Eu gostaria que vocês deixassem aí umas considerações finais para a pessoa que vai assistir esse vídeo. E eu quero fazer um bate-papo rápido com vocês, uma pergunta para vocês. Assim, ó. Se você pudesse encontrar a pessoa hoje, se a pessoa vê esse vídeo aqui, o que você falaria pra ela? Eu não tô pronta. Já não desejo mais o mal. Ó, meu amigo, hoje a gente não tem conversa. Eu não tô pronta. Hoje, agora. Mas eu já não desejo mais o mal como desejei há 6 meses atrás. Hoje não desejo mais. Não desejo mais, viu? Retiro minha maldição, tá retirado. Aí, meu camarada, você já tá com 100 quilos. Vai pra igreja, agradece ao Senhor, né? Mas, pessoalmente, olhar dentro dos olhos dele, igual a nossa amiga Sandra fez, eu ainda não tô pronta. Eu abraçaria. E falaria pra ele que hoje eu entendo, que hoje ele entende a minha dor, mas que eu tô orando a Deus pela vida dele. É forte, né? É isso. Gente, é isso, né? Eu creio que a gente tá falando de vidas, né? A gente tá rindo aqui, mas a gente tá falando de... Eu sempre falo, quando eu vou no enterro, alguma coisa assim, eu sempre falo, as pessoas não têm noção da vida, né? Do que é o cuidado, uma criança, né? Igual a Sandra falou, eu tenho certeza, Sandra, que quem fez isso não imaginava, né? A dor, nunca viu a sua luta de criar os filhos ali, de não ter uma paternidade, né? Uma família tão próxima e não tem, né? Então a gente precisa se reconectar e às vezes essa humanidade que a Sandra está trazendo, de liberar o perdão, eu sei que é loucura, porque eu já passei por isso. Eu entrei na igreja também com vontade de matar, com vontade de... Deus me pegou no primeiro dia que eu entrei na igreja. Aceita Jesus, aceito. E o cara que matou aqui é o seu amigo, abraça ele aqui agora. E a gente abraçou e foi liberado um perdão e a gente começou a caminhar junto. Hoje é porque eu deixei vocês falarem, mas eu sei do que eu tô falando. É lógico que com níveis, né? Porque o meu foi um amigo. A gente tá falando de um filho, a gente tá falando de um irmão, é um nível muito mais... Talvez eu não sei se eu teria, né, essa mesma graça, mas Deus tem um propósito. E graças a Deus ele fala comigo, essa pessoa, e fala, poxa Diego, tu é o único cara que ainda fala do amor de Deus pra mim, me manda mensagem. Mas é o amor, Sandra, sabe? E a graça de Deus possa fazer o mover através desse projeto, que Deus possa usar a vida de vocês, continue sendo bênçãos, porque aqui a gente não leva nada. E eu quero deixar bem claro, assim, sobre o projeto, que o projeto não é meu, Joy Ciara. O projeto é nosso. Porque tudo que Deus projeta no nosso coração não é para eu ou para você, é para nós, né? É uma comunidade. Isso. Então, fique bem claro isso. O que eu acho interessante, Joyce, você falar isso, porque a gente que está na luta, né, Sandra, com a igreja, eu sempre falo isso, Joyce. Quando é a igreja, o propósito de Deus, quando é Deus, ele sempre vai incluir outras pessoas. A gente nunca vai conseguir fazer sozinho. É por isso que o pastor às vezes fica pedindo oferta na igreja. Gente, ajuda a gente a pedir oferta. Ô, gente, a gente tá precisando de alguém para ajudar lá a igreja. Por que a gente não faz sozinho? Eu não dou conta, gente. Ninguém dá conta de fazer as coisas sozinho. Então é a ajuda dos irmãos, é a ajuda das pessoas. É um advogado que vai ajudar juridicamente, que esse projeto pode alcançar lugares altos. São psicólogos que podem estar ouvindo isso aqui e falam, olha, eu quero estar com vocês. Essas mães precisam da parte espiritual, mas também precisam de uma terapia, de sessões. É o empresário que fala, irmão, eu não sei, mas eu posso ajudar financeiramente. Então, você vê que as coisas ela vai criando uma proporção. Porque hoje eu sou a personagem do projeto, eu sou uma personagem principal, até o dia de hoje, até eu conhecer a Sandra. Já entrou? Já é outro personagem, assim. O projeto, ele surgiu de uma conversa de 2 pessoas, não foi do eu
amanheci, vou fazer um projeto. Não, Deus colocou outras pessoas que me deu a direção e eu fui um personagem até então principal, Sim. por conhecer a dor. Assim, e um projeto assim, que se puder ter mais gente da área da saúde, uma terapeuta, uma fonoaudióloga, porque às vezes acontece da mãe receber uma notícia, ela tem um derrame ali naquele momento, vai precisar de um acompanhamento com o fisioterapeuta. Uma direção, pelo menos. Eu tive pesquisando sobre a dor do luto na carne. Então assim, dói a carne, não dói só a alma, dói a carne. Então a gente precisa de ajuda também, não só para a alma, o corpo também. Porque o corpo que nos sustenta, né? A igreja, como que a igreja às vezes não está preparada Não mesmo. para cuidar daqueles que estão passando pelo luto. Não mesmo. Não é? Porque é duas coisas. Ou então vira e fala, não, irmã, é isso aí mesmo, é o juízo de Deus sobre sua vida. Né? Isso aí, a sepultura já diz. Né? É muito mais fácil. Eu tive um comentário infeliz de uma colega que ela é até evangélica, cristã mesmo, que ela fez um comentário assim com outro colega. Ah, foi a mão de Deus pesando na vida. Olha aí, olha, gente, isso é muito sério. A gente tem que dar até vai dar um corte aqui, porque é muito sério. Imagina, você tá passando por um luto, por uma dor, aí chega um infeliz enviado do diabo. Porque não é homem de Deus não, para virar e falar, é a mão de Deus que está pesando sobre sua vida. Ou então pode ser o contrário, pode falar, não, você é uma mulher de Deus, você dá conta. E às vezes não é assim. Não é assim, é um processo. É um processo. Né? Então, tem que ter muito trabalho. tem que a várias... igreja precisa ajudar, Sim. os profissionais precisam ajudar, né? Às vezes tem pessoas que às vezes num luto, imagina você num luto e passando dificuldade financeira, né? Porque é o que mais acontece. Você já pesquisou o preço de enterrar alguém? Gente, é caro, porque ninguém sabe, né? Não é? Porque poucas pessoas que têm um plano funerário, Sim. que é inclusive depois da morte do Gabriel Fis, que a gente tem que estar preparado para isso. Infelizmente, a gente tem que estar preparado para isso. Você sabe quanto que custa um lote no cemitério? Isso até a pessoa, muitas vezes, no meu caso, eu recebi algumas boas doações, graças a Deus, e ainda tive que pegar cartões emprestados. E é uma hora que a gente não está preparado. Não está. Nunca vamos estar. Nunca. Esse processo é doloroso, a pessoa já está passando. E ainda tem que correr atrás, né? Funerária, cemitério. Imagina você guardar dinheiro. Vou guardar aqui meu dinheirinho para quando eu morrer. Né? É verdade. Ninguém guarda um dinheirinho para quando morrer. Assim, capaz que as pessoas mais velhas, né, que não quer deixar prejuízo pros filhos, não, tem uns aí que é bravo. Tem uns aí que coloca o dinheiro lá debaixo. Meu filho, não vai dar problema pra ninguém. Mas até você chegar nesse nível de maturidade. Mas pra você ver, né, como que o projeto pode ampliar e pode abençoar, né, a comunidade. Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe. Tá bom? Mais uma vez, obrigado por cada um de vocês. Tenho certeza que o bate-papo aqui, quem está vendo essa mensagem, tenho certeza que está sendo edificado. E vai queimar no coração, profetizo, que vai queimar no coração de muita gente que está vendo esse áudio aí. E vai falar, eita, Diego, eu quero fazer parte. Joyce, me coloca aí nesse projeto que eu quero. Não, vamos implantar na igreja, eu também quero fazer. E vai ser uma... Amém. Isso. Eu tô com posse. Então é isso aí. Então bora que bora, Raio X. Que Deus abençoe. E uma ótima noite. Ótimo dia, ótima tarde, né? Você vai ver de dia, de tarde, de noite. É isso. Estão por aí. Siga nas redes sociais, Raio X Podcast. Qual o seu Instagram, Joyce? A Dor que Silencia. A Dor que Silencia. Você quer conhecer mais sobre o projeto? Sandra Maria, você é no movimento Instagram, Sandra Maria? Eu não. Sandra Maria vai começar a movimentar as redes sociais dela, que aí é uma caixa de testemunho, tá, gente? É verdade. É isso aí, pessoal. Bora que bora!